Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordados, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora nos éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravizados de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero ler no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, nós estamos no terceiro domingo deste mês de outubro, mês em que nós celebramos o mês que ocorre o aniversário da Reforma Protestante. Movimento este que nós somos seus discípulos, seus herdeiros, pois fazemos parte desta mesma tradição, de modo que lembrar a Reforma é também lembrar, parte da nossa história, parte significativa da história da Igreja. No entanto, como nós já vimos tratando ao longo de todo este mês, tanto nas pregações quanto nas lições das EBDs, da Escola Bíblica, nosso interesse aqui não é fazer uma mera celebração histórica de um evento do passado, mas trazer a nossa consciência, trazer para os dias de hoje, mais afincamente, o significado espiritual da Reforma. E o significado espiritual da Reforma, meus irmãos, ele está consignado nos 5 solas que ela afirmou, Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente Deus, a glória. E por que, meus irmãos, esse significado espiritual está consignado ali? Porque ali, nesses 5 solas, nós temos, quase resumido, muito da correção doutrinária que ocorreu, que a Reforma proclamou contra o ensino praticado na igreja daquela época. E também, meus irmãos, porque estes pontos, esses solas, esses somente, essas afirmações de fé, elas estão na base da nossa doutrina cristã, elas estão na base da nossa fé, de modo que a rejeição delas, ou de uma parte delas, implica um erro doutrinário gravíssimo, implicaria, nós estarmos indo contra a palavra de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, nós estaremos na pregação de hoje refletindo sobre somente a graça, o que significa nas nossas vidas afirmar somente a graça. E nós, lendo aqui a epístola de Tito, nós
nos situamos num contexto em que esta carta de Paulo, endereçada a Tito, seu colaborador, que foi designado por ele para ir pregar, né, estabelecer ali a igreja em Creta, né, que era uma cidade grega, não é mesmo? E o contexto que se insere a carta de Paulo é um contexto que aquela igreja, nós sabemos que ela tinha sido estabelecida há pouco tempo, né? Muito provavelmente as reuniões, os cultos da igreja ali, elas aconteciam nos lares das pessoas, de modo que Paulo está muito preocupado em instruir a igreja contra a doutrina mesmo, instruir a igreja contra as práticas pagãs que aconteciam numa cidade grega, contra os ensinamentos dos falsos mestres, né? Nós sabemos que no começo da igreja, né, nós constatamos muitos ensinamentos sincréticos, né? Muitas pessoas tentando sintetizar, fazer uma mistura entre o ensinamento do Evangelho e as religiões pagãs do seu tempo, de modo que Paulo aqui, conforme nós lemos, ele com bastante afinco, né, instrui a Tito sobre doutrinas importantes, é a doutrina da graça, né? Ou seja, a doutrina da graça ela é basilar na fé da igreja. Portanto, né, Paulo dá bastante ênfase nisso na passagem que nós lemos. E o que significa, meus irmãos, afirmar somente a graça no contexto da nossa salvação? A graça, o sentido dela pode ser muito próximo de um favor. No contexto da salvação, significa afirmar que Cristo, né, que Deus, de pura misericórdia, de um ato livre de puro amor, escolheu salvar eu e você, de modo que nós não merecíamos. Né? Conforme nós vemos na última pregação, o nosso irmão Anselmo esteve pregando sobre somente a fé, que a fé, né, meus irmãos, o sacrifício de Cristo, ele é a base, o que torna possível o nosso acesso a Deus, nosso acesso ao Pai, o nosso acesso à salvação, né? E o nosso irmão ele utilizou aquela imagem que também está nas Escrituras, né, de um tribunal, né? Do tribunal da salvação, nós estávamos como réus confessos, nós estávamos como quem não tinha plano de defesa, não havia ali nada juridicamente, assim, no sentido de uma retórica que poderia nos ajudar diante desse tribunal, diante de Deus. Não havia atenuante sobre nós que poderia diminuir a condenação. Nós éramos réus confessos e não havia outro tipo de sentença senão a condenação. E o alto sacrifício livre de Jesus Cristo, que sem nenhum pecado esteve neste mundo, garantiu a nossa salvação e nos tornou justos, de modo que nenhuma condenação recai sobre os eleitos de Deus. E retornando, meus irmãos, ao texto, nós vemos no versículo 11, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui nós estamos, né, apontando da graça no seu contexto da salvação, né? Que é a base da doutrina da graça, é a graça salvífica, a graça que Deus concede a nós por puro amor, por pura gratuidade, uma vontade livre de Deus em salvar a pecadores, ou seja, aqueles que não mereciam essa graça. E no versículo 12 ele começa aí algo aqui que eu gostaria, né, de trazer, as Escrituras trazem para a nossa meditação. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E aqui o que me chama muita atenção é o começo desse versículo, educando. Ou seja, a graça do Senhor, ela nos educa, ela nos instrui,
ela nos ensina, né? Em algumas versões também está o termo ensina, ou seja, o contexto da graça, a amplitude da doutrina da graça, afirmar somente a graça significa afirmar também que ela é instrutora, ela instrui as nossas vidas. E instrui o que, meus irmãos? Instrui uma vida reta diante de Deus. Aqui o apóstolo fala das ações humanas, né? De uma vida moral, ou seja, para que relegada em piedade às paixões mundanas, vivamos no presente século, ou seja, no presente momento de pecado, de depravação, sensata, justa e piedosamente. Aqui, meus irmãos, tem um primeiro ponto em que nós podemos pensar, né? De que a graça, afirmar somente a graça, não é somente afirmar ao seu contexto salvífico, que é basilar, mas ela vai um pouco além disso, né? Ela também nos instrui a respeito da nossa vida, né? Que o verbo instruir pode ser pensado, né, aqui no mesmo contexto como um pai instrui os seus filhos, né? Como pais instruem os seus filhos, ou seja, apontando o efeito da graça sobre a nossa vida concreta. Ela nos instrui a vivermos uma vida reta diante de Deus. Continuando no capítulo 3, né, o apóstolo fala no seu versículo 3, por nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja, ele começa no capítulo 3 falando sobre conselhos, né, instruções quanto à prática cristã que deve ser lembrada, não é? Ele fala, lembre a igreja de Creta, sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Ou seja, como nós já vimos, a graça ela incide, ela nos instrui sobre a nossa vida. E aqui ele trazendo a memória, né? E aqui é um ponto que podemos dizer que é o primeiro ensinamento que a gente pode tirar desse texto. De que afirmar, meus irmãos, o somente a graça é trazer a memória de onde Cristo nos tirou e da nossa condição. Afirmar somente a graça, meus irmãos, é afirmar que toda o ato, toda a nossa transformação vem somente de Deus, vem somente de Cristo, que não há nada em nós que meritório, né? Que a gente pode dizer que é nosso mérito, né? Porque ele diz aqui, olha, nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Aqui a palavra está nos lembrando, meus irmãos, da nossa condição sem a graça de Deus. Nós não somos melhores, nós não somos meritórios, nós não temos méritos na transformação que a nossa vida teve por alcançar a graça de Deus. Não é nosso mérito, não é nada que nós fazemos, muito pelo contrário. Se não fosse pela graça, era assim que nós éramos e continuaríamos. Então, meus irmãos, a graça, afirmar a doutrina da graça, afirmar somente a graça, é compreendermos a radicalidade da graça quando lembramos o que nós éramos e somos sem a graça de Deus. E que a nossa transformação é mediante a graça, a livre atitude de Deus em salvar pecadores. E continuando, né, ele fala no versículo 4: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, ele acentua, a palavra acentua aquilo que já havia dito, ou seja, não é por nossas obras de justiça. As nossas obras, elas passam a ser justas porque somos alcançados pela graça
de Deus, porque somos transformados pela graça de Deus, né? E ele vai dizer aqui, né, no capítulo 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui apontando, né, é interessante nós vermos como a doutrina, os 5 solas, eles estão entrelaçados, né? Afirmar um deles é afirmar todos os outros de uma forma, né? Quer dizer, a graça só é concedida a nós pelo intermédio do alto sacrifício de Cristo na cruz, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, versículo 7, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, meus irmãos, é por meio de Cristo que nós somos alcançados pela graça de Deus. A graça, então, ela é o favor de Deus, ela é uma espontânea decisão de Deus em salvar a mim e a você, e ela também é um intermédio do alto sacrifício de Cristo, ou seja, tudo que envolve a nossa salvação, a nossa transformação espiritual é ato exclusivamente de Deus. É algo que precisa estar muito presente na nossa consciência, porque o pecado muitas das vezes faz a gente pensar que a gente tem algum mérito. Muitas das vezes a gente pensa, né, nós concebemos as coisas e sempre colocamos ali a nossa obra meritória. Às vezes nós pensamos no próprio julgar, às vezes, dos outros. Nós pensamos, mas eu não sou assim. Mas a forma de pensar, meus irmãos, correta é pensar que Cristo nos garantiu na cruz e também um ato livre de Deus. É por meio da graça que nós somos transformados. E o que nós foi transformado pela graça de Deus, pela generosidade de Deus em Cristo. E aqui ele diz, né, no versículo 8, né, fiel é esta palavra, ou seja, é importante esta doutrina para a vida cristã. E quero, continuando, que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E aqui, meus irmãos, passando para o segundo ensinamento, conforme nós lemos aqui no versículo 8, que afirmar somente a graça é reconhecer que ser alcançado pela graça implica em mudança de vida, em mudança de atitude. Nós vemos aqui que o apóstolo ele coloca que não é por obras, não é por obras meritórias, não é por atos meritórios que a graça é nos alcançada, né? Que Deus nos dá graça, não é por méritos que nós somos transformados, mas é tão somente pela graça de Deus. Mas ao mesmo tempo ele também fala, durante toda a leitura do texto bíblico que aqui nós lemos, o apóstolo fala de conselhos, instruções quanto à vida prática, a nossos atos, a nossa vida moral diante de Deus e diante dos homens. Conforme ele fala no capítulo 1, versículo 3, né, sobre a obediência às autoridades, sobre a mansidão, sobre sermos sábios, né, diante dos homens. Isso, meus irmãos, aponta para a radicalidade da graça no sentido mais abrangente. Isto é, a graça, ela não somente afirmar, ou somente a graça, não somente afirmar no seu contexto da salvação, de que recebemos a salvação somente pela graça, mas afirmar somente a graça também temos mudança de atitude. Se somos alcançados pela graça de Deus, devemos mudar nossas atitudes e praticar boas obras, conforme o apóstolo fala aqui no capítulo 8. Então é algo para nós refletirmos, né? Se afirmo somente a graça, não na minha vida não se encontra mudança por essa graça, alguma coisa está errada nessa equação, não é mesmo? Porque a regeneração, meus irmãos, nos aponta para uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de atitude
no mundo. E a boa obra, ela é essa explicitação da nossa vida, das nossas práticas. Nossas práticas devem ser transformadas, nossos pensamentos devem ser transformados e devem dar testemunho. E aqui ele diz, tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Isto é, a nossa prática de boa obra, ela comunica a graça que nos foi alcançada por meio de Cristo, por meio de Deus. Isto é, a nossa prática de boa obra, ela dá testemunho da graça de Deus. Ela deixa explícito até para os não crentes de que a mudança que ocorreu em nossa vida se deu pela graça de Deus, significando que quando vivemos uma vida transformada de boas obras, nossa vida comunica a graça que foi concedida a nós pelo Senhor, pela sua absoluta generosidade, pelo seu absoluto amor. E isso, meus irmãos, coloca-nos numa posição que nós devemos refletir. Afirmar somente a graça é afirmar também a mudança que a nossa vida deve receber, que nossos atos devem ser transformados, que o nosso caminhar na terra, nós temos a responsabilidade de dar testemunho aos ímpios da graça de Deus. Porque se nós afirmamos que nós fomos transformados pela graça, que nós somos salvos pela graça, e não há mudança de atitude, tem alguma coisa errada. Não é a nossa boa obra que nos garante a salvação. Não é a nossa boa atitude que mostra algum mérito nosso. Mas, no entanto, ser salvo, ser alcançado pela graça, mediante a fé, implica na procura de boas obras, na mudança do nosso comportamento perante os homens, primeiramente perante Deus, mas também perante os homens. Isso é excelente, é útil, tem utilidade para todas as pessoas, para todo o mundo, porque comunica de que ali tem uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, que teve mudança de vida, que teve ali uma transformação sobrenatural que só poderia vir de Deus. Então, nesse sentido, meus irmãos, nós devemos estar sempre refletindo sobre, quando nós pensamos esse solas, nós devemos pensar na sua amplitude, não somente no contexto histórico, não somente no contexto doutrinário. O Paulo, ele fala da importância de reafirmar essa doutrina, quando ele escreve no capítulo 8, isso é importante, afirme com afinco isso na igreja, porque é a base da nossa doutrina, termos bem definido e de acordo com as Escrituras, a doutrina da graça, significa zelo doutrinário, significa que basilarmente, no nosso fundamento, a nossa fé está bem alicerçada e, consequentemente, as doutrinas subsequentes de outros pontos das Escrituras, de outros pontos da vida, estão sendo ali, estão no raio de alcance dessa doutrina, estão sendo por ela fundamentadas, mas ela também tem influência sobre a nossa vida. Ser alcançado pela graça significa mudança, significa transformação na nossa vida prática, porque muitas das vezes a gente acaba pensando que a mudança da salvação, a mudança da regeneração, ela é uma mudança como se fosse intelectual, das nossas crenças. Mas a palavra ela nos mostra que ela deve se manifestar também na nossa vida moral, nos nossos atos. Não é somente no nosso intelecto. Não adianta nós termos somente doutrinariamente a doutrina da graça, ou seja, na nossa pública profissão de fé, e essa mesma doutrina da graça tem nenhuma incidência na nossa vida no mundo, na nossa vida com as pessoas, com as instituições, com a nossa família, no nosso casamento. A doutrina da graça ela tem que estar incidindo sobre tudo.
Nós devemos mudar. Se somos alcançados, se nós acreditamos que em Cristo a salvação, a transformação, ela é garantida, a nossa vida deve ser transformada. E aqui o apóstolo Paulo diz, de que nós devemos praticar boas obras, nós devemos dar bom testemunho diante dos homens e também diante de Deus. Nós devemos pensar, nós devemos refletir na nossa vida, se na nossa prática nós também estamos comunicando somente a graça, ou se somente é uma questão puramente intelectual ou doutrinária, que a gente posta, às vezes a gente posta nas redes sociais, a gente fala lá, compartilha uma imagem lá com 5 solas, mas em que medida esses 5 solas, e no nosso caso aqui que nós estamos refletindo somente a graça, está presente na nossa vida, no nosso relacionar do nosso trabalho, da nossa família, com os nossos vizinhos, Houve transformação na nossa vida quando nós pensamos somente a graça, nós pensamos também o que nós devemos melhorar perante os homens, perante Deus. E pensar, meus irmãos, somente a graça também é trazer a memória da nossa condição, da nossa natureza pecaminosa. É lembrar de onde Deus nos tirou. Porque muitas das vezes nós temos a memória muito curta, nós esquecemos o passado, e no sentido de que não recai sobre nós a condenação. No entanto, é algo que nós devemos trazer à memória para não nos ensoberbecer, para nós não pensarmos que há em nós algo meritório, que há algo em nós, algo que seja, digamos, que conte ponto diante de Deus, mas que toda a nossa transformação é somente pela graça, é somente pelo amor de Deus, pela gratuidade. A graça, a favor nesse sentido aqui, fala muito da gratuidade, de um ato deliberado de Deus. Ou seja, Deus poderia conceder ou não essa graça a nós, porque nós estávamos réus confessos, que nós somos pecadores, mas por puro amor, Ele concede a nós a sua graça, transforma nossas vidas, nos tira da vida de pecado, nos tira da vida de imoralidade e nos coloca como novas criaturas. E nós devemos lembrar da nossa condição, nós não devemos perder de vista a nossa condição de pecadores, tanto no nosso julgar das pessoas, tanto na nossa reflexão de sempre afirmar que não há em nós mérito algum. E a título de conclusão, meus irmãos, nós devemos examinar a nós mesmos e conferirmos se de fato a doutrina da graça está presente em toda a radicalidade na nossa vida. Nós devemos, amados irmãos, ver como anda a nossa vida, avaliar como a nossa vida anda. E essa mudança, ela tem que acontecer para hoje. Há tempo para mudar, mas ela tem que começar hoje. Nós devemos ter consciência, porque uma vez que nós somos transformados, nós temos consciência do nosso pecado, nós devemos colocar nome ao pecado, à nossa fraqueza, ao pecado que praticamos, as nossas práticas que não estão em consonância com a palavra de Deus, e nós devemos mudar, clamar a Deus por misericórdia, por força, e mudar diante de Deus, pois, como a gente viu aqui, o nosso testemunho, ele pode comunicar a graça, ou ele pode comunicar outra coisa. Ele deve comunicar a graça, ele deve comunicar a transformação que nós recebemos por Deus. E algo que nós devemos sempre refletir, nesse mês de reforma. Que para além da questão doutrinária, em que medida nós estamos praticando esses ensinamentos basilares da nossa fé, da nossa vida prática. Não somente nas nossas crenças, no sentido do nosso intelecto, mas da nossa vontade,
das nossas ações, daquilo que praticamos, da nossa vivência neste mundo, porque recai sobre nós essa responsabilidade de darmos bom testemunho. Recai sobre nós essa responsabilidade de comunicar ao mundo essa graça que nós recebemos. E para isso, meus irmãos, deve ser comunicado através da prática das boas obras. Não é mesmo? Muitas das vezes a gente vê, né, muitas pregações, muita questão, né, sobre corretamente a questão doutrinária, mas nós esquecemos muitas das vezes o afinco necessário também à prática de boas obras. As Escrituras, todo o Evangelho, particularmente, fala sobre boas obras, sobre o nosso proceder. Cristo falou sobre o nosso proceder, né, da importância de mudarmos o nosso proceder, de atos que nós, enquanto salvos, devemos praticar, como o amor ao próximo, como o perdão, como também a vida moral, né, diante dos homens, diante de Deus. E é isso, meus irmãos, que gostaria de trazer para a nossa meditação, né, que possamos passar esse mês refletindo sobre a aplicação das doutrinas da graça, dos 5 solas da nossa vida, na nossa prática, na nossa vida cotidiana. Não somente devemos nos atentar, né, às nossas crenças, todas elas, não somente no sentido da vida eclesiológica, da vida em igreja, mas também de todas as nossas crenças e convicções, elas têm que também passar pelo crivo da palavra de Deus. As Escrituras, elas funcionam como óculos de como nós devemos ver toda a realidade, ver as nossas relações com as pessoas, sobre as relações com as instituições, por exemplo, né? E devemos refletir sobre como nós estamos aplicando, se estamos aplicando estas doutrinas. Vamos orar? Altíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, nós somos gratos, Deus, porque Tua graça, por puro amor, Deus, foi a nós concedida. E te pedimos, ó Deus, que estes ensinamentos, Pai, não fiquem apenas na nossa vida intelectual, naquilo que nós afirmamos publicamente enquanto basilar da nossa fé, mas o significado, Deus, na ação espiritual da doutrina da graça na nossa vida, na transformação, Deus, na radicalidade que a graça faz transformar a vida do ser humano diante de Ti, de tornarmos, Senhor, mudando as nossas atitudes, estando de acordo, Deus, com a Tua palavra, na prática de boas obras, no testemunho, Deus. Te pedimos, Pai, nos dê força, Pai, para mudarmos, Senhor, o que há, Senhor, de errado na nossa vida, o que há, Deus, na nossa vida que não comunica a graça de Deus, que se formos transformados, Deus, nossa vida inteira deve ser transformada. Mas muitas das vezes nós falhamos, Senhor, nós falhamos nas nossas atitudes. E pedimos, Pai, força, sabedoria, que possamos sempre, Pai, trazer a memória dos sacrifícios de Cristo, trazer a memória do amor de Deus para com os seus eleitos, que por puro amor escolheu salvar e transformar pecadores, que não havia, Deus, neles nenhum mérito. Nós possamos, Pai, refletir na Tua palavra a cada dia. Nós possamos, Pai, meditar nela de dia e de noite, como diz o salmista, e colocarmos, Deus, em prática na nossa vida. Darmos bom testemunho, Pai, perante as pessoas que estão ao nosso redor, que elas observam o nosso proceder. Assim nós pedimos, Pai, Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.